sou Delvacir Costa, professor, teólogo, e nós vamos conversar um pouco sobre introdução à metodologia científica, ou introdução à metodologia da pesquisa científica. E quando se fala em metodologia da pesquisa científica, existe, principalmente nos meios acadêmicos teológicos, uma rejeição muito grande. Assim como existe com a matemática no meio acadêmico normal, secular, assim como existe com física, com química principalmente, são matérias que têm um alto índice de rejeição e as pessoas, ao pensarem nessas disciplinas, já se sentem diminuídas, se sentem inferiorizadas, se sentem incapazes. Mas quando você começa a estudar essas disciplinas, você percebe que não é um bicho de 7 cabeças, que não é aquele monstro assustador que parece ser. E principalmente, metodologia da pesquisa científica é uma matéria deliciosa de se estudar e muito mais gostosa de se praticar no dia a dia. Quando nós começamos a estudar a metodologia da pesquisa científica, nós entendemos, nós descobrimos que é uma ferramenta importantíssima e insubstituível na pesquisa, no trabalho, na preparação de estudos, de aulas, de mensagens ou na confecção de livros. Metodologia da pesquisa científica é uma ferramenta que você jamais pode desprezar se você quiser ter sucesso no seu labor teológico, no seu labor acadêmico. Metodologia, ela vem de uma palavra grega e é a junção de 3 outras palavras. E quando nós olharmos para esse fato, nós vamos entender um pouquinho melhor a metodologia da pesquisa científica. Métodos é a palavra-chave, é a raiz métodos, que tem o mesmo significado da palavra em português. É uma meta. É um método, é um alvo, é um objetivo. Meta mais odos, que é caminho, caminho para uma meta, caminho para um objetivo, caminho para um final. E depois uma terceira palavrinha grega, que é logia, estudo. Então, o que é metodologia? É um caminho, é o estudo de um caminho para se chegar a um final. Quando você vai viajar hoje, existe o GPS, existem celulares com seus mapas que facilitam o nosso trajeto, o nosso caminho e nos deixam um pouquinho mais preguiçosos e acomodados. Mas antigamente você pegava um mapa, espalhava ele sobre a mesa, abria sobre a mesa e muitos pintavam com um lápis de cor a sua meta, a sua rota, o seu destino final, estudavam a melhor alternativa, a melhor rodovia, qual que não tinha pedágio, qual tinha pista dupla, como chegar ao seu destino, como chegar à sua meta de uma forma mais prática, mais rápida e mais segura, também pensando em viagem menos dispendiosa. E metodologia no campo acadêmico é exatamente, você estuda como chegar a uma meta, a um objetivo, que é uma descoberta, que é um estudo, que é uma tese, que é escrever um livro, que é publicar um artigo, que é fazer uma série de estudos. E eu volto a repetir, metodologia é uma matéria indispensável para todo teólogo, para todo estudioso da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Nós temos um problema muito sério desde que o cristianismo existe, desde que a igreja cristã surgiu, desde a época dos pais da igreja, que são as heresias. E eu acredito que o surgimento das heresias, ele se dá muito por falta de algumas disciplinas no currículo do pretenso teólogo, do pseudo-teólogo. Porque os teólogos verdadeiros, eles chegam a conclusões muito semelhantes, muito parecidas, porque eles estudam verdadeiramente. Para você criar uma heresia, você tem que desprezar a metodologia, você tem que desprezar as normas de hermenêutica e você tem que desprezar também a disciplina chamada exegese. Quando você despreza metodologia, hermenêutica e exegese, aliados a um estudo sério, a uma leitura num contexto mais amplo da própria Bíblia ou do assunto em questão, em foco, você corre risco seríssimo de acabar criando uma heresia. Há um ditado muito antigo que diz que quando se tira um texto do seu contexto, está se procurando ou se criando um pretexto. A metodologia científica, a hermenêutica e a exegese nos impedem de cometer esse erro.
E quando você começa a estudar a palavra de Deus, começa a estudar as Sagradas Escrituras de uma forma metódica, buscando um fim, que é o conhecimento pleno, que é o conhecimento verdadeiro, você acaba chegando a um objetivo final, que é anunciar, que é ensinar a palavra de Deus como de fato ela é. Olhando para o nosso contexto, para o século que vivemos, para o ano no qual estamos inseridos, 2017, nós vemos a cada dia novas heresias, novas besteiras teológicas, vários absurdos surgindo. Por quê? Porque existe a falta de um estudo sério. Os homens que estão ocupando o púlpito, e eu quero fazer aqui uma observação, existe uma tendência a se alcunhar todo e qualquer pastor de homem de Deus, de se chamar qualquer líder religioso de homem de Deus. Nós não podemos incorrer nesse erro. Pastor é uma coisa, homem de Deus é outra. É de se esperar, biblicamente se espera que todo pastor seja de fato um homem de Deus. Mas hoje nós temos aventureiros, nós temos profissionais do púlpito, nós temos gente equivocada, gente desequilibrada emocional, mental e teologicamente, ocupando púlpitos, ocupando o pastorado de igrejas. Então nós não podemos chamar todo e qualquer pastor de homem de Deus. E homem de Deus, mesmo que mereça esse título, que mereça esse rótulo, ele continua sendo homem, ele continua sendo falível e ele pode cometer erros sim. Por isso nós precisamos estudar, nós precisamos ser mais bereanos, segundo o livro de Atos, quando o apóstolo Paulo não era Deuvacir, não era você, não era uma pessoa qualquer que estava anunciando, que estava ensinando a palavra. Era o apóstolo Paulo, o maior teólogo da história da igreja. E o que acontecia? Os crentes de Bereia, eles iam conferir com a Bíblia. Eles eram estudiosos e profundamente estudiosos da palavra de Deus. E quando isso acontece, então você se preserva e preserva os seus ouvintes do erro, da mentira, do engano, mesmo que esse erro, essa mentira e esse engano não seja intencional. Mas nós vemos, como eu dizia, muitas heresias, muitas besteiras teológicas, muitos absurdos teológicos sendo ensinados. Por quê? Porque as pessoas que estão usando o púlpito da igreja não estão preparados academicamente, não estudaram, ou se estudaram, estudaram muito pouco. E essas pessoas, desprezando a hermenêutica, a exegese bíblica e a metodologia da pesquisa, chegam a conclusões, a inferências absurdas e totalmente antibíblicas. Por isso, essa matéria é importante. Se você quer fazer um estudo bíblico, se você quer escrever um livro sobre um assunto teológico, você precisa, com certeza, dessa ferramenta. Você precisa estudar o caminho para chegar no seu objetivo, que é o ensino da palavra pregada ou escrita. Então, metodologia é fundamental. Eu espero que a partir dessa aula, você, aluno, tenha uma outra visão dessa matéria. Talvez seja uma das matérias menos espirituais do seu curso de teologia, mas pode ter certeza que é uma matéria fundamental. E quanto mais você se aplicar a ela, maior sucesso você terá na exposição da palavra de Deus e na condução daquele rebanho que o Senhor Jesus Cristo te confiar para que você guie, para que você pastoreie, para que você conduza ao próprio Senhor. Isso é importante. Há um pensamento que eu quero compartilhar com você que diz que tudo que você faz bem sempre fará bem a alguém. Aquele tempo que você gasta estudando, se preparando, pesquisando, comparando, é um tempo que, bem utilizado, bem feito, bem gasto, e fará bem às pessoas que estarão te ouvindo, que estarão aprendendo, que estarão sendo conduzidas por você. Por isso, chega de relaxamento, de descaso, de acomodação, de comodismo. Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é coisa muito séria. E eu e você precisamos levar esse labor, essa tarefa com extrema seriedade, para que nós possamos chegar ao ponto de fazer bem às pessoas que nos ouvirem ou que lerem as obras que nós estivermos publicando. Não esqueça disso, tudo que você faz bem, sempre fará bem a alguém. E eu quero te fazer uma pergunta, o que você está fazendo bem às pessoas?
O que você está ensinando está fazendo bem às pessoas? O que você está pregando está fazendo bem às pessoas? Se isso não estiver acontecendo, é porque você não está fazendo bem. Então preocupe-se em fazer bem, porque tudo que você faz bem fará bem a alguém, fará bem a muitas pessoas, conduzirá um grupo de pessoas, um rebanho mais próximo do Senhor Jesus Cristo e dos princípios da sua palavra. E isso é fundamental no dia em que nós vivemos. Nós nos escandalizamos, nós nos chocamos, nós nos preocupamos com as heresias que invadem o mundo em que vivemos. Mas será que nós estamos preparados para evitá-los no nosso trabalho, nos nossos escritos, na nossa pregação, no nosso ensino bíblico? Será que a igreja que nós estamos servindo, como pastor, como líder, como obreiro auxiliar, será que elas estão isentas desse risco pelo fato de nós estarmos nos preparando bem? Pense nisso. É fundamental. Metodologia da pesquisa científica não é um bicho de 7 cabeças, não é uma matéria carnal, não espiritual, não é perda de tempo num curso teológico. Metodologia da pesquisa científica é uma ferramenta indispensável para todo pregador, para todo expositor da palavra, para todo mestre, para todo professor de escola bíblica dominical, para todo professor de seminário teológico. E para que você possa compartilhar a palavra de Deus com segurança e fazer bem às pessoas. E o maior bem que você pode fazer a alguém é, através da palavra, convencê-la que render-se ao senhorio de Cristo é o único, não é é o único caminho, não é o melhor, é o único caminho para a salvação e para se chegar a Deus. Quando você entender isso e se dedicar com afinco a essa disciplina, você com certeza terá muito sucesso em conduzir pessoas à palavra e ao Senhor. Eu quero enfatizar aqui que hoje nós vivemos dias onde a internet, a televisão e uma série de outros meios de comunicação roubaram o prazer, a alegria do estudo, principalmente daquilo que nós chamávamos na minha faculdade teológica de papirar, de ter livros na mão, de ter papel na mão, de folhear, de pesquisar. Um bom professor, um bom pastor, um bom estudante, ele é conhecido pela sua biblioteca. Quando você chega na casa dessa pessoa, quando você chega no escritório dessa pessoa, na sala dessa pessoa, você encontra uma estante com livros. E quando você olha esses livros, quando você vê os títulos e você vê a quantidade, você pode dimensionar a capacidade acadêmica, você pode dimensionar a intensidade do estudo, da pesquisa, da dedicação dessa pessoa. Quando você chega na casa de um pastor e ele não tem livros, quando você chega na casa de um professor e ele diz para você que não tem o hábito da leitura, é uma pessoa que terá muito pouco a acrescentar. Mesmo na era digital que nós vivemos, você precisa ter muitos livros. Sejam físicos, sejam livros digitais. E não apenas tê-los para expor, para mostrar, para encher uma estante ou um HD. Você precisa usar, você precisa ler. Quanto mais você lê, e quando eu falo de leitura, eu estou falando de gêneros variados. Eu não estou falando apenas de ler a Bíblia. Houve uma época que o homem de Deus era o homem de um livro só. Era o homem que lia apenas a Bíblia. Eu acho que é fundamental a leitura da Bíblia. É imprescindível. Você não pode pregar o Evangelho se você não conhece o Evangelho. Você não pode ensinar a Bíblia se você não conhece a Bíblia. E tanto valorizo, tanto considero imprescindível que estou agora fazendo a minha 20ª leitura da Bíblia completa. Mas nós estamos numa época onde o crescimento do conhecimento é impressionante. Nas igrejas, nós não temos mais pessoas incultas e iletradas como eram os discípulos de Jesus, que foram reconhecidos pelos doutores da época como homens incultos e iletrados. Hoje nós temos profissionais e acadêmicos das mais variadas áreas, dos mais variados setores e campos de estudo e da ciência. Nós temos médicos, advogados, engenheiros, pedagogos, nós temos pessoas de todas as profissões e níveis acadêmicos nas nossas igrejas.
Então, um pastor, um professor, um pregador do evangelho, um obreiro leigo, ele não pode conhecer apenas e tão somente a Bíblia. Ele precisa ter um conhecimento, mesmo que básico, mesmo que superficial, de todas as áreas, para poder conversar num nível satisfatório e inteligente com as suas ovelhas que estudaram muito, que pesquisaram muito e que não se satisfazem com o pouco. E aqui entra, mais uma vez, a metodologia da pesquisa científica. O conhecimento hoje, ele se divide em 4 tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento científico, conhecimento filosófico, religioso e empírico. O que quer dizer isso? O que significam esses nomes? Conhecimento científico, em primeiro lugar, ele usa a lógica e o pensamento crítico. Normalmente, o conhecimento científico engloba fatos que foram comprovados experimentalmente, em laboratório, foram provados, foram analisados, foram para o campo de provas, foram para a análise científica e chegaram a uma conclusão. O conhecimento científico, ele é extremamente útil e necessário, mas não é o único. Nós temos o conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões, sejam imateriais e subjetivas ou não, mas principalmente nesse campo de ideias, de coisas subjetivas e imateriais. O conhecimento filosófico, ele varia muito e ele não é um conhecimento, como eu diria assim, cabal, completo. As mentes são diferentes, os pensamentos são diferentes, as escolas filosóficas são totalmente diferentes e muitas antagônicas. Então, o conhecimento filosófico, ele é muito variado e ele toma forma de correntes totalmente diferentes. E muitas heresias, das quais eu falava antes, elas surgiram do conhecimento filosófico, do filosofar a teologia, do filosofar as doutrinas bíblicas, do filosofar a palavra de Deus. Pessoas começaram nas suas reflexões, nas suas divagações e acabaram cometendo erros por enveredarem por caminhos que não poderiam ser cientificamente comprovados. Por exemplo, lembro agora do surgimento de uma linha chamada Adventismo do Sétimo Dia. Uma das principais doutrinas do Adventismo, melhor dizendo, surgiu quando um pregador leigo batista chamado Guilherme Miller, ele começou a refletir sobre o confuso, complexo e misterioso livro do profeta Daniel. E o profeta Daniel, falando do fim dos tempos, ele fez uma alusão a 1260 tardes e manhãs, e quando ele falou sobre isso, que é muito obscuro, muito nebuloso, passível de diversas interpretações, filosoficamente, Guilherme Miller intuiu que se tratava de dias, e ele começou a fazer um cálculo, e ele marcou a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, para uma noite do mês de outubro de 1843. E o que aconteceu? Muitas pessoas que entraram em contato com a sua pregação, com a sua profecia, com a sua divagação filosófica, com o seu devaneio teológico, acreditaram nele, acreditaram na sua pregação. E pessoas venderam seus bens, venderam suas casas, venderam suas fazendas, venderam o que tinham. E teve gente que chegou ao cúmulo de subir ao telhado da casa para estar mais próximo quando Jesus Cristo voltasse para buscar a igreja. E passou a noite prevista e Jesus Cristo não voltou. Então, ele voltou para a sua reflexão filosófica e fez um novo cálculo, e ele percebeu que havia se enganado em 1 ano. E ele remarcou a volta de Jesus para o ano seguinte, 1844. Um grupo bem menor de pessoas estava preparado, estava pronto para o arrebatamento. E o arrebatamento não aconteceu. Guilherme Miller, decepcionado, frustrado com a sua divagação teológico-filosófica, ele volta para as suas atividades, que era cuidar das suas vacas, cuidar da sua plantação, e desiste de ser o pregador leigo que
não deveria ter sido, mas uma profetisa do movimento, chamada Ellen White, ela teve uma revelação nas suas reflexões, e que Jesus tinha voltado, mas para purificar o santuário celestial, e que havia ocorrido de fato uma volta de Jesus. Gente, quando nós analisamos isso friamente, é um absurdo. Mas milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam nessa história, nessa reflexão, nessa divagação, repito o termo, nesse devaneio filosófico-teológico de um agricultor inculto que era um pregador leigo por falta de pastor na sua igreja, na sua paróquia. O conhecimento filosófico, ele tem o seu valor, ele tem a sua importância, mas ele não é final, ele não é definitivo. E ele não pode ser seguido cegamente. O próximo tipo de conhecimento é o conhecimento religioso. Ele é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Que o livro sagrado, no caso do cristianismo, a Bíblia, as escrituras sagradas, mas pode ser o Alcorão, pode ser qualquer outro livro de outras religiões. O conhecimento religioso, o conhecimento teológico, ele tem o seu valor. Eu defendo a ideia, eu defendo a tese de que para exercer o ministério pastoral hoje, a pessoa tem que ter uma formação teológica obrigatoriamente. Acredito que nós vivemos na era do conhecimento e que nós não podemos nos dar ao luxo, ao descaso de termos um pastor que não tem uma formação teológica, que tenha no mínimo um ensino médio completo e uma formação teológica. E se esse acadêmico, se esse graduado em teologia, ele pretende atuar na área do ensino teológico ou escrever livros, ele precisa ir além, ele precisa de uma pós-graduação, ele precisa de um mestrado ou, quem sabe, de um doutorado, dependendo da área que ele for atuar. O conhecimento religioso, ele é extremamente importante e necessário, desde que as regras da hermenêutica, da exegese e a metodologia da pesquisa científica sejam aplicadas e sejam a base desse conhecimento, do conhecimento religioso. E depois nós temos o conhecimento empírico, que surge a partir da interação e da observação do ser humano com o ambiente ao redor. O conhecimento empírico é importante. Quando nós pensamos lá no sertanejo, no caboclo da Amazônia, que não tem estudo, que não tem escolaridade, que está longe dos recursos médicos e farmacológicos, mas ele tem um conhecimento que herdou da mãe, do avô, da avó, de alguma pessoa, e ele conhece as ervas para fazer um emplasto, para fazer um chá, que servem como antídoto para a picada de uma cobra. Ele tem um conhecimento empírico, ele conhece na prática. O grande problema do conhecimento empírico é quando ele é levado para o campo da espiritualidade, da teologia, e as pessoas colocam o seu conhecimento, o seu entendimento, o seu sentimento principalmente, como base de uma doutrina ou de uma prática litúrgica, de uma prática religiosa que assume totalmente a postura, que condiciona a postura daquele grupo religioso. Ah, mas eu senti de Deus. Não existe base científica, não existe base filosófica, não existe base religiosa ou teológica. Existe um conhecimento empírico. Há muitas igrejas que estão sendo conduzidas dessa forma, com base no empirismo. É importante? É importante. É válido, mas dentro de um todo. Você não pode dissociar, você não pode isolar, você não pode divorciar um desses conhecimentos, um desses tipos de conhecimento e trabalhar apenas com ele. Você estará incorrendo em erros. Por quê? Porque todo o conhecimento científico, ele é suplantado pela fé. Nós criamos e
alimentamos uma disputa muito grande entre fé e ciência. Fé e ciência não são antagônicas, fé e ciência não são inimigas. Elas não estão num cabo de força, num cabo de guerra, puxando cada uma para o seu lado. Fé e ciência deveriam e devem andar juntas, porque elas se complementam. Assim como a filosofia e o conhecimento empírico. Pense nisso e não despreze nenhum tipo de conhecimento. Lembrando que o conjunto desses é o que nos conduz à verdade. A união desses tipos de conhecimento nos conduz a um patamar de excelência e de reconhecimento nos nossos estudos, nas nossas proposições, nas nossas pregações e no nosso ensino. Isso é importante. Científico, filosófico, religioso e empírico não são antagônicos, não são inimigos. São partes, são tipos diferentes de um mesmo pacote chamado conhecimento. E nós precisamos de conhecimento. O conceito de pesquisa quer dizer buscar, indagar, descobrir, investigar. No contexto acadêmico, é o exame cuidadoso para descobrir novas informações. E eu quero mais uma vez trazer o contexto teológico, eclesiástico, religioso aqui nessa definição de metodologia da pesquisa, nesse conceito de metodologia da pesquisa. A minha pergunta é, será que os pregadores, que você, aluno que está assistindo essa videoaula, que prega ou que tem a intenção de pregar na sua igreja, ou quem sabe pregar em outras igrejas, na denominação, no Brasil, no mundo afora, é um sonho válido e você pode sonhar com isso. Mas será que você está fazendo isso? Quando você lê a Bíblia para preparar a sua mensagem, a sua pregação, dominical ou não, a conferência que você vai ministrar em determinado lugar, a aula que você vai dar no seminário teológico, no Instituto Bíblico, ou na Escola Bíblica Dominical, será que você está buscando, indagando, descobrindo, investigando? Quando eu olho para a pregação moderna, eu percebo que ela é muito rasa, que ela é muito superficial, que ela é muito pobre de conteúdo e que 90% dos pregadores ficam no óbvio. Por quê? Porque são pessoas que não estão buscando, que não estão indagando, que não estão descobrindo, que não estão investigando, que não estão examinando cuidadosamente. Ficam e caem no lugar comum, no senso comum. As pregações são muito parecidas e quase todo mundo diz a mesma coisa. Não há profundidade. Sabe por que nós temos igrejas imaturas, igrejas pobres de doutrina? Por que nós temos igrejas confundindo outras coisas com doutrina? Com igrejas que não conhecem dogmas, que não sabem o que é um dogma? Porque os pregadores, os ocupantes dos púlpitos, não estão pesquisando para pregar. Faz uma leitura superficial. Alguns são espiritualizados e eles leem o texto e oram 1 hora, 2 horas. Isso é importante, isso é louvável, isso é necessário. Mas se você não pesquisar, se você não indagar, se você não investigar, gente, a oração não faz isso por você. Se você ora 2 horas, estude pelo menos as mesmas 2 horas. Pesquise, investigue, ouça, leia. Vá captar coisas que já foram ditas sobre o assunto. Há muitas pregações que são feitas no joelho. O pastor chega na igreja enquanto o ministério de louvor, enquanto os levitas estão levitando, apenas lembrando, que levita era aquele membro da tribo de Levi, e a função do levita não era apenas cantar, havia uma série de funções exercidas pelos levitas, e nós não temos levitas na igreja hoje, nós temos músicos, nós temos ministros de louvor, e nós temos estrelas do mundo gospel também,
infelizmente, com certeza, mas a verdade é a seguinte: enquanto o ministério de louvor está cantando, o pastor está com a Bíblia no colo, ali no joelho, fazendo anotações ou lendo alguma coisa para tentar pregar, porque ele correu o dia inteiro e não teve tempo de buscar, de indagar, de descobrir, de investigar, de fazer um exame cuidadoso. E aí as pregações são insatisfatórias, inconsistentes, eivadas de erros grassos. Eu lembro que algum tempo atrás eu ouvi um pastor pregando quando os israelitas estavam lá no Egito, escravizados por Faraó. Eles estavam fabricando tijolos para a construção das pirâmides. Se você conhecer um pouquinho de geografia moderna, se você assistir o Discovery ou algum outro canal desses de informação, se você ver uma imagem de uma pirâmide lá, seja qual delas for, Quéops, Miquerinos ou Quefren, acho que é isso, né? Não sou egiptólogo, mas se você olhar, aquelas pirâmides são construídas por blocos de rocha, e como os israelitas, e pior ainda, não eram os israelitas, para ele eram os judeus, que ainda não existia aquela divisão de tribos. Os israelitas estavam construindo, fabricando tijolos para a construção de pirâmides. É um erro que, se ele ler um pouquinho, não apenas a Bíblia, mas um livro de geografia, um livro de curiosidades mundiais, um livro um livro de turismo, que fala sobre locais que se deve visitar, ele não cometeria um erro desse. É preciso conhecer um pouquinho mais. E só se conhece. Essa é a tecnologia, né? Às vezes acontece. Isso não acontece se você buscar, se você indagar, se você descobrir, se você investigar. Fuja do lugar comum. Gente, a Bíblia é tão rica, é tão profunda, é tão vasta. E por que nós pregamos sempre a mesma coisa? E por que nós ouvimos sempre a mesma pregação? Salvo raras exceções, eu vou te dar uma dica para você descobrir quando o pregador está mal preparado para a sua função. Quando ele foi pego de surpresa, quando ele não se preparou. Normalmente ele vai pregar sobre os salmos ou sobre o milagre do evangélico. São os temas mais conhecidos e mais fáceis de se falar, mas dos quais não se extrai quase nada. Por quê? Porque todo mundo fica no lugar comum. Os arqueólogos descobrem coisas porque eles escavam cuidadosa e profundamente. O pregador do evangelho tem que ser um arqueólogo da palavra. Saia do óbvio. A pregação hoje, ela é o quê? É uma paráfrase de um texto que foi lido. A pessoa lê o texto e reconta a história lida, criando detalhes bíblicos, extra-bíblicos e alguns antibíblicos, e criando esses detalhes ela reconta, ela faz a sua paráfrase, ela faz a sua versão do texto, e depois faz uma aplicação bem ou mal feita, e pronto, pregou. Isso não é pregação, isso é contar história. História bíblica se conta para os nossos filhos, para os alunos da escola dominical, das idades mais primárias para as idades menores. Pregação da palavra é outra coisa, é você escavar a palavra e descobrir tesouros escondidos, e você só faz isso usando metodologia da pesquisa científica, pesquisando de fato a palavra. E olhando aqui para a pesquisa, eu quero chamar a sua atenção para os principais aspectos da pesquisa. Inicialmente, 3 aspectos que são acumulação, cooperação e competição. Acumulação, o que é acumulação? É você aumentar o cabedal do seu conhecimento. É você conhecer cada vez mais. Você conhece coisas e vai acumulando conhecimento. E esse conhecimento é pessoal, mas é apreendido de outras pessoas, de outros estudiosos, de gente
que como você está pesquisando, está inquirindo, está buscando, está escavando profundamente na palavra. Conhecimento não ocupa espaço. Então você não tem nenhuma preocupação, não deve ter nenhuma preocupação em saber demais, em conhecer demais. Sua preocupação é que o conhecimento não lhe suba a cabeça. Mas conhecimento não ocupa espaço, saber não ocupa espaço. Então, conheça e conheça cada vez mais, acumule conhecimento. Ouça outras pessoas, ouça pessoas que têm ideias diferentes. Nós somos muito xenófobos denominacionalmente. Nós andamos com os nossos iguais. O reverendo Caio Fábio, ele, muito tempo atrás, lá nos anos 80, ele disse uma coisa que marcou a minha vida como pesquisador, como estudioso, como teólogo. Ele disse o seguinte, ele era presbiteriano e ele dizia, se eu andar sempre com presbiterianos, eu só vou saber o que os presbiterianos sabem. E isso eu já sei. Eu estudei numa faculdade presbiteriana. Eu quero andar com os irmãos batistas, com os irmãos metodistas, com os irmãos assembleianos. Por quê? Porque a presbiteriana, dizia ele, não é a dona da verdade. Eu quero aprender com irmãos que pensam um pouquinho diferente. E se nós tivermos essa atitude, nós vamos aprender muito. E nós vamos acumular conhecimento. Depois nós temos a cooperação. Eu descobri uma coisa e começo a compartilhar com a pessoa que descobriu outra. E quando nós juntamos o nosso conhecimento, a nossa descoberta, as nossas descobertas, nós percebemos que elas se completam. E quando nós trabalhamos em equipe, quando nós pesquisamos e juntamos de uma forma cooperativa esse conhecimento, nós aprendemos, nós crescemos muito mais. No mundo secular, principalmente, existe a questão da competição. Pessoas tentando descobrir antes das outras para levarem a honra, para receberem a glória, para receberem o prêmio Nobel na sua área. As pessoas estão correndo, principalmente na área científica, mas também nas outras, para descobrirem antes. Então existe uma competição. Eu quero aprender e quero aprender antes. Eu quero descobrir e quero descobrir antes. Há um ditado que diz que não importa o quanto você conquista, quem chegar em primeiro recebe a honra, recebe a fama. No conhecimento secular, infelizmente isso acontece. Você faz uma descoberta e aí as pessoas te dão toda a honra, toda a glória para que você se torne famoso. Por exemplo, a descoberta da lâmpada elétrica. Se eu fizer a pergunta para você, quem é que descobriu a lâmpada elétrica? Você vai dizer sem pensar duas vezes, Thomas Edison. E eu vou te dizer uma coisa, a sua resposta está totalmente errada. Thomas Edison não descobriu a lâmpada. Thomas Edison aperfeiçoou, ele descobriu o filamento incandescente. Ele era feito de barbante, de cordão, e durava pouco tempo. E ele trabalhou, e aí ele fez mais de 1.400 tentativas para descobrir um filamento incandescente que durasse mais do que o filamento que era usado na lâmpada, já descoberta. Agora eu pergunto para você, quem descobriu a lâmpada? Não sei, a fama ficou com Thomas Edison. E os primeiros filamentos tinham uma duração impressionante de 29 horas de luminosidade. Hoje você tem lâmpadas que duram 5, 6, 10 mil horas funcionando. Foi pesquisa, foi labor, mas havia uma competição muito grande. Quem inventou o telefone? Alexander Graham Bell. Não, ele patenteou e aperfeiçoou. A descoberta do telefone, a invenção do telefone não foi de Alexander Graham Bell. Há uma competição selvagem, desleal e sem misericórdia. Essa competição não pode acontecer no campo teológico, mas no aspecto da pesquisa, com certeza existe. Depois nós temos mais duas coisas que eu quero chamar a atenção, que é o risco de insucesso e a abertura. O risco de insucesso, nós não temos resposta para tudo. Nós não temos uma resposta definitiva para tudo. Existem alguns enigmas, inclusive na própria Bíblia, para os quais ninguém tem resposta. Por isso,
Deuteronômio 28 diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As ocultas são para o Senhor Deus. E há muitos mistérios. E não pense apenas em Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse existem mistérios. Existem perguntas sem respostas na Bíblia. O que é essencial, o que é necessário para a nossa salvação e para a nossa fé, está lá e é claro. Mas existem perguntas que talvez nós nunca teremos resposta. E não adianta você pesquisa. Chega um momento que você diz, não dá. Não adianta. E depois nós temos a abertura. Quando você descobre uma verdade, você publica, você anuncia essa verdade. Outras pessoas embarcam na sua descoberta e ampliam. Há uma abertura para a discussão do assunto. E isso vai tomando uma proporção gigantesca e muitas vezes interminável. De uma descoberta surge outra e surge mais outra e uma nova explicação. Finalizo esse primeiro período nosso de aula lembrando de dois personagens, Charles Darwin e Teilhard Chardin, Pierre Teilhard Chardin, um jesuíta francês. Charles Darwin, na sua filosofia, no seu devaneio teológico, chegou a uma publicação chamada Origem das Espécies, um livro com mais de 800 páginas, no qual ele apresenta a sua teoria da evolução. Pierre Teilhard Chardin, que era um estudioso da Bíblia, que era um padre jesuíta, não aceitando que aquela primeira forma de vida, aquela primeira ameba, não vou dizer que Charles Darwin era uma ameba no seu pensamento, na sua forma de pensar antibíblica, mas a verdade é a seguinte, que aquela primeira forma unicelular de vida, que surgiu do nada, surgiu espontaneamente na teoria da evolução, Pierre Teilhard Chardin criou a teologia, é a abertura aqui, a teologia da evolução, dizendo que aquela forma de vida unicelular foi criada por Deus e que Deus colocou nela a capacidade evolutiva. Uma tentativa de conciliar a pseudociência, a divagação filosófica da teoria da evolução com os princípios bíblicos da criação. É a abertura. Você faz uma descoberta, você prega ou você publica e a partir dali pessoas vão fazendo os desdobramentos naturais da sua ideia. Isto é pesquisa e são os aspectos da pesquisa que sempre irão existir.